Já faz um certo tempo que eu não falo sobre Resident Evil 9 aqui no canal. Mas como você deve saber, não dá pro cara focar numa só coisa hoje em dia no YouTube. Então, tamo aí de volta para falar dessa gameplay que foi mostrada num evento recente que teve. Lembrando que eu não sou nenhum técnico em jogos, nem nada do tipo. Então aqui vai ser apenas uma opinião sincera sobre o que eu achei desse pedacinho do jogo, ok? Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o fato de que a atmosfera opressiva tá muito massa, cara. É um dos aspectos que mais eu comento aqui quando falo de algum jogo totalmente voltado para o terror com mistura de sobrevivência. Olha essa atmosfera, cara. Porra, a Capcom caprichou nessa receita aí, hein? Massa. Mas aí vem um ponto complicado. Lembra do Resident Evil 4 Remake, antes dele ser lançado? Como eram os trailers e os trechos em vídeo que a Capcom mostrava nos eventos? O que esses vídeos transmitiam? Passavam a ideia de que R4 Remake voltaria às origens da franquia. É ou não é? Espero que Resident Evil 4 seja um jogo do cara. Espero que eles tragam Resident Evil 4, tira um pouco daquela ação do original e traga para um jogo mais pesado, sabe? Mais escuro, mais terror. Se você ficou com essa sensação, saiba que eu também fiquei. Mas, na prática, a coisa foi bem diferente. O jogo tinha elementos que faziam referência à essência de Resident Evil, mas no contexto geral, apenas seguia a fórmula que foi criada para o jogo lá em 2005. E tudo bem, o jogo era assim mesmo, voltado para a ação. Mas os vídeos que eram revelados davam a entender que seria mais um terror de sobrevivência do que um jogo de ação em si. E o que isso tem a ver com Resident Evil Requiem? Essa palavra é massa, né? Ai, que delícia! O meu medo é esse jogo ter sido caprichado pro horror de sobrevivência apenas nessa parte e não no contexto geral dele, entende? Vou te dar um outro exemplo. O começo de Resident Evil Village, meus amigos. Aquilo é terror de verdade. Olha essa atmosfera. Repara na opressão e no caos que cria você ser jogado no meio do nada e não saber pra onde ir e o que fazer. Mas aí a gente volta pra realidade e todo mundo percebeu que Resident Evil Village não era bem aquilo que o início e os vídeos de revelação mostravam dele. E esse é o receio com Resident Evil 9. Apenas uma parte e depois caminhe para uma parada totalmente contrária, fugindo da essência do horror de verdade. Uma parada que achei muito inovadora, nesse jogo pelo menos, né? Pelo menos nos jogos que eu joguei até hoje, foi essa questão de ter variação de gameplay em diferentes formatos de perspectivas. Geralmente quando um jogo deixa você mudar a câmera que controla o personagem, tudo que acontece num formato de visão acontece no outro e vice-versa, né? Não há mudanças na jogabilidade, na movimentação ou nas mecânicas em geral, no ambiente ou nos NPCs. Pelo menos eu nunca vi em jogo algum. Se você conhece, por favor, deixa aí nos comentários que eu vou dar uma olhada depois, beleza? Agora achei da hora quando controlar a Grace em primeira pessoa, até mesmo o perseguidor que existe nessa parte, vai ter o moving set dele alterado. Pelo que eu percebi, ele tem uma certa aceleração no movimento quando você joga em primeira pessoa. Já na terceira pessoa, não só o bichão aí sofre alteração, como até a própria personagem também, cara. Dá pra ver nesse pedaço quando ela começa a fugir, ela até tropeça e tal, corre cambaleando, gritando: sai demônio, sai demônio! Sai de... Sadmei Satanás.
Isso aqui foi uma variação muito interessante. E aí vai dar ruim pra esses caras que fazem speedrun de Resident, né? Os caras vão ter que pensar em como lidar com o jogo nas duas perspectivas. Mas eu confesso que eu curti o jogo mais em primeira pessoa, cara. Você ficar olhando o que a Grace tá vendo e sentir os medos dela nesse momento, de perto assim, pelo menos pra mim passou uma sensação de terror muito mais do que em terceira pessoa. Um detalhe que eu gostei muito, cara, foi ela acendendo o isqueiro, meu amigo. O efeito sonoro de acender a chama dessa parada ficou muito boa, cara, na moral. Que bagulho bem feito. Agora uma coisa que tá zoada é o reflexo, né? Tem um trecho que o jogador passa com a Grace na frente de um espelho e o reflexo tá bem zoado, cara. Pode ser um ray tracing ruim, né, cara? Talvez melhore na versão final. Esse perseguidor, ele me lembra um pouco com a aparência dos bichos que vão existir num jogo que vai vir mais pra frente, né? Um jogo chamado Io. Tem uma certa diferença na estética de um pro outro, mas no tamanho ali, na estética de terror, tem uma certa semelhança. E tá bem ameaçador, cara. Mas eu confesso que eu queria ver um perseguidor menos focado em ser um fantasma ou espírito, saca? Ele é um inimigo humanoide, já é um ponto positivo. Mas queria ver algo mais parecido assim com Mr. X ou Nemesis, como eu coloquei na capa aí, né? Mais humanoide mesmo, do que voltado pra estética de fantasma, entende? Mas eu confesso que esse bicho dá um cagaço do cara vindo atrás, viu? Dá um cagaço dele pegar a Grace e meter a mão na cara dela. O bicho tá bem feito, tá bem caprichado. Apesar do meu gosto pessoal aqui, a Capcom merece aplausos, vai. O bichão aí tá bem feito. E por fim, só tem uma coisa que a Capcom faz que, na minha opinião, quebra toda a imersão no gameplay, cara. Com isso. Eu peguei uma chave de fenda. Se esse jogo não me deixar abrir, eu vou ficar muito decepcionado. Ok, vai deixar. Olha isso! Um chimpanzé abre isso com a faca que ele tem. Esse lance de não ter a mão do personagem na hora de abrir o bagulho aí com a chave de fenda. Porra, Capcom. Nessa hora eu acho que o QI de vocês cai igual do Toguro, cara. Não é possível. Eu não entendo que preguiça é essa de fazer esses detalhes, velho. Lá no Alan Wake 2, tudo tem animação do personagem interagir de verdade, e nem por isso deixa o gameplay lento. Muito pelo contrário, causa muito mais imersão no jogo em si. Seja abrir uma porta onde precisa da chave, ou pegar uma chave para abrir alguma coisa. E olha que nessa questão de tamanho de empresa, a Capcom dá um couro legal na Remedy, viu? E eu não sei por que eles têm essa preguiça. Mas enfim, meus amigos, deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Qual é o hype, o tamanho do hype de vocês aí pra esse jogo. Eu tô no aguardo desse jogaço, eu vou jogar muito. E aqui foi Eliezeira, e até o próximo vídeo.